Boa noite, gente. Boa noite, cursistas do projeto Literaturas do Norte, Vozes Escritas da Amazônia. Eu me chamo Cíntia, sou monitora aqui do projeto. E hoje vamos para mais uma aula, a terceira aula, da disciplina Ficção Contemporânea no Amapá, com o professor Dr. Yugel Caldas. Ele é professor efetivo do curso de Letras aqui da Unifap e também do programa de pós-graduação em Letras. Seja bem-vindo, professor. A sala é sua. Muito obrigado. Muito obrigado, Cíntia, pela gentileza, pela reabertura do espaço, pela apresentação, e para a gente, novamente retomar um pouco as discussões que foram feitas nas duas aulas anteriores e ir avançando para um ponto, não é o ponto final, mas para uma convergência que é uma forma de apresentar alguns autores, algumas autoras, chamaríamos da nova geração de escritores e escritoras amapaenses que produzem seu material literário em prosa, e alguns são poetas também, produzem material basicamente que circulam em plataformas digitais, no mundo virtual, em redes sociais, e não exatamente em formato de livro. Então, seria, assim, o encontro de hoje também contempla essa introdução desses escritores e dessas escritoras aqui do Amapá, mas antes eu gostaria de retomar a discussão que nós já vimos tendo nos dois primeiros encontros da nossa disciplina, que se chama Ficção Contemporânea no Amapá, dentro do projeto de extensão Literaturas do Norte, que tem a coordenação do professor doutor Marcos Paulo Torres Pereira. Para fazer uma breve retomada do que nós construímos, teoricamente, até aqui, em relação a essa disciplina, tratando sobre a ficção contemporânea no estado do Amapá, nós estamos centrando esse debate, essa gama de informações, em torno de um conceito específico, que é um conceito justamente de ficção. Então, vimos ontem, na última aula, por exemplo, que o conceito de ficção não é uma propriedade exclusiva do campo literário. Portanto, ele não circula somente na esfera da ciência da literatura, da teoria da literatura, da crítica literária. Não é apenas um conceito, ele não é uma categoria usada somente por aqueles e aquelas que se ocupam do estudo do texto literário, que é o fenômeno estético ao qual nos dedicamos quando vamos fazer alguma recensão crítica. Não é o nosso conceito que está sendo trabalhado até então para essa disciplina, e eu diria que é um início de conversa, um início de percurso que alguns ou muitos de vocês que estão acompanhando a nossa disciplina podem adotar quando forem ler um material literário, quando forem reler, revisitar alguns autores, algumas autoras do campo literário, da literatura brasileira, da literatura em outras línguas, e também, obviamente, da literatura local, aquela que é produzida sobre e no Amapá. Então, nós passamos a uma discussão ainda a partir de um texto do Wolfgang Giza, que fala sobre o ato de fingir, e no qual ele reivindica uma espécie de revisão daquele senso comum que se tem em relação à discussão em torno de uma dualidade existente entre a ficção e a realidade. A reivindicação do Wolfgang Giza é justamente da emergência de um terceiro elemento, e esse terceiro elemento seria o conceito de imaginário, que eliminaria ou tentaria, pelo menos, botar em perspectiva crítica essa dualidade pouco teórica, digamos assim, que só gire entre um conceito de realidade que exclui a ficção e da ficção que não contemplaria a realidade. Então, a reivindicação do Wolfgang Giza e a nossa abordagem aqui, a partir dessa perspectiva, é justamente
entender que a ideia, o conceito de imaginário é o que vai dar razão à ficcionalidade do texto literário. Então, o texto literário, nós vimos isso ontem, o texto literário ele é considerado como tal na sua abordagem, na sua percepção, exatamente por conta da presença do imaginário. É óbvio que o elemento ficcional molda a condição do texto literário, mas essa ficcionalidade só existe dessa maneira em função da emergência do conceito de imaginário, que é aquele que faz, portanto, então, a gente vai. Ok, pessoal, vamos lá retomar. A gente está tendo um pouquinho de dificuldade, né? No Amapá, vocês sabem que a gente sofre de uma série de Pronto. Então, pessoal, vamos tentar retomar a nossa discussão construída há 2 aulas e dar andamento nesse debate, né, sobre a ideia de ficção que aparece no texto do Wolfgang Kiesa, que nos é muito interessante e que eu fiz uma pequena advertência na aula de ontem, de que é claro que a teoria ela não vai dar conta de todas as respostas objetivamente às diversas questões que surgem a partir da experiência da leitura literária. Por uma razão, não é assim muito clara para mim, pelo menos, que é o fato de que a teoria ela é uma ciência que se ocupa exatamente da análise do objeto literário. E o objeto literário não é um objeto científico a rigor, porque ele é um objeto estético. Ele é um produto, né, da construção que todas as respostas que surgem a partir da experiência da leitura literária, porque a teoria é ciência e a literatura em si, o produto literário é estética, não é objetivamente, ele não é uma ciência, o produto da imaginação humana, não é, da criação. A teoria é muito importante para nos conduzir a espaços racionais, no sentido de montar uma reflexão sobre o texto literário. Então, por essa razão, que, entendendo conscientemente as limitações da teoria e, inclusive, compreendendo que a literatura em si, a arte, a estética, não tem esse campo limitável como tem a teoria, e apesar dessa divergência, digamos, nem é a palavra mais apropriada, mas apesar dessas diferenças de perspectiva, a teoria é extremamente importante para nos fazer, que nos possibilita, portanto, novas experiências de leitura do objeto, que é o texto. Né? Então, nós que aqui nós estamos falando, repetindo, né, que eu disse nas 2 aulas anteriores, podemos ter vislumbrem no futuro próximo
Ok, pessoal? Então, retomando, né, essa breve discussão sobre as limitações da teoria em relação à abordagem, a perspectiva, o ponto de vista sobre o seu objeto literário, que é o texto, e considerando também que esse objeto não se prende a limitações da forma como a teoria se prende, apesar dessa pequena distorção, eu quero aqui destacar novamente a importância da teoria para uma abertura de novas possibilidades de construção do sentido que vocês estão tentando fazer emergir a partir do momento que a gente entende a importância de estabelecer conceituações. E aqui a gente tem falado, está falando, e ainda vai falar um pouquinho mais hoje sobre o conceito de ficção e as suas consequências para a leitura literária. E eu sei que, julgo que isso seja importante, principalmente para aqueles e aquelas que nos acompanham agora e que estejam, por exemplo, no ensino médio, que queiram acessar o ensino superior, imaginando entrar na universidade através do curso de letras, por exemplo, e que lá no curso de letras a gente obrigatoriamente vai precisar fazer essa movimentação da teoria para a análise literária. E nesse sentido, obviamente, que os conceitos são fundamentais para a gente construir um modo de ler produtivo sobre um texto literário. No nosso caso aqui, sobre a narrativa, especificamente. Né? Dito isto, e retomando os slides, esse que aparece agora na nossa tela é justamente indicando que o ato de fingir é uma condição importante para construir a perspectiva, ou melhor, a percepção do ficcional no texto literário. Sem o ato de Então, retomando novamente o slide e a ideia desse texto aqui, desse título, né, desse cabeçalho, diriam os mais antigos como eu, é indicar a importância do ato de fingir como uma condição importante da construção da ideia do ficcional no texto literário. Sem o ato de fingir, essa ideia do ficcional não deixaria de existir, mas existiria de um outro modo, talvez um modo menos perceptível, não é? Então, a indicação aqui é considerar que o ato de fingir é uma expressão, uma intenção, e eu diria pouco mais do que isso, é uma necessidade que o artista tem no campo literário, a escritora, o escritor, para fazer emergir a condição do ficcional no seu texto narrativo, especificamente. Sem o ato de fingir, que, repito, precisa necessariamente ser um ato consciente de quem produz o texto, essa ficcionalidade ficaria prejudicada. Ela talvez portanto, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para a expressão o ato de fingir, que faz parte do título, né, desse capítulo do Wolfgang Iser.
o qual nos tem servido, né, de base para essas discussões mais conceituais em torno do caráter da ficção. O ato de fingir, pelo termo ato, indica a intencionalidade, indica a consciência do fingimento. Então, isso seria uma tarefa, né, uma condição, inclusive, do próprio autor, da própria autora, em relação a um outro elemento que também já mencionei aqui na aula anterior, na de ontem, que é importante também, é fundamental, eu diria, para o Wolfgang Iser, para retirar a sensação de oposição entre realidade e ficção, que é a importância do conceito de imaginário. Ou seja, o ato de fingir é que também provoca a emergência do imaginário, que, por sua vez, indica uma condição ficcional para o texto literário como produto final. Então, aqui a gente está tentando interpretar, decompor, recompor em relação ao contexto de ficção e as suas diversas operações em relação ao texto literário, ao texto narrativo, ao texto escrito em prosa, né, aos gêneros narrativos, como romance, conto, crônica, por exemplo. Né? Então, essa é uma questão, entendeu? Pensar na consciência do ato de fingir. Eu lembro que comentei com vocês na aula de ontem, acho que foi na de ontem, aquela quadrinha do Fernando Pessoa, né? Um poema que ele tem que se chama Autopsicografia, que diz nos seus primeiros versos: o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Aí, nesse trecho, me parece muito próxima à execução da escrita literária, agora para a poesia, pensando no ato de fingir como um pressuposto, como uma execução necessária Então, como eu vinha dizendo, pensando no exemplo do poema Autopsicografia do Fernando Pessoa, o ato de fingir, que é um ato consciente, intencional e necessário do poeta para o Fernando Pessoa, e aqui, no nosso caso, do narrador, né? Não necessariamente do narrador, mas de quem escreve a narrativa, não de quem a apresenta, né, internamente ao texto, que às vezes pode coincidir narrador e autor, mas não necessariamente são a mesma entidade, são entidades diferentes, inclusive. O José Saramago tem um texto muito elucidativo sobre essa questão, em que ele se irrita com algumas pessoas que insistem em dizer que, em geral, o narrador do texto de um romance, por exemplo, ou o eu lírico na poesia seria uma espécie de alter ego do E o Saramago diz que não, né, e apresenta argumentos muito interessantes naquele texto, que eu não estou lembrando o título agora, para indicar para vocês, se eu achar, temos até amanhã para resolver essa pequena pendência. Então, é justamente na intenção, na racionalização, na necessidade
e na importância de fingir, do fingimento, né, que é um caráter humano, inclusive, né? Nós, consciente e inconscientemente, vivemos fingimos tanto que nem sabemos em quais momentos fingimos, que nem sabemos localizar se são fingimentos conscientes ou não. No caso da autoria do texto literário, esse ato de fingir precisa ser uma ação consciente para provocar um efeito, que é justamente aquele que nós discutimos na aula de ontem, que é o efeito do real de um texto que não é real, um texto que é ficcional. Para causar a aparência de real, como o próprio texto do Wolfgang Iser. Então, estávamos na esteira, né, da discussão para este curso, do ponto de vista teórico, a discussão sobre a ideia, né, o conceito, a perspectiva de ficção, para a gente entender uma possibilidade, né, de caminho de leitura para as obras narrativas do que a gente considera como acervo literário do Amapá, contemporâneo, principalmente, das últimas décadas. A ideia do ato de fingir precisa ser reconhecido pelos leitores como um ato eminentemente autoral e que ele é consciente. Portanto, o ato de fingir é essa condição do ficcional. Além disso, retomando agora esse slide, o ato de fingir é uma transgressão de limite. Então, essa é uma questão importante para a gente pensar que, mais uma vez, não é? É importante a gente considerar o que circunscreve a teoria da literatura e o que é concernente ao fato literário em si, que é o produto do fazer literário, o texto literário. No nosso caso aqui, a narrativa, né? O texto em prosa, os gêneros de romance, crônica e conto, por exemplo, são gêneros modernos e eminentemente narrativos, com os quais a gente tem trabalhado para circunscrever o que nós estamos considerando aqui nessa disciplina como a ficção contemporânea no Amapá. E se o ato de fingir é uma transgressão de limites, significa dizer que quem promove esse fingimento é nada mais, nada menos do que o autor ou a autora do texto literário, marcadamente do texto ficcional. Entender isso, entender essa ação como uma ação necessária, deliberada, racional, articulada, pensada para criar um efeito de real no texto ficcional, eu diria que, repetindo das aulas anteriores, é um caminho interessante para a gente pensar nas leituras dos textos literários ou mesmo nas releituras de textos que já se conhece, com esse caráter agora um pouco mais voltado para a baliza teórica, né? Para a gente pensar um pouco a ficção contemporânea de algum lugar, no nosso caso aqui da disciplina, a ficção contemporânea do Amapá. E aí, chega-se à conclusão, pelo texto do Wolfgang Iser, de que o fingimento no texto ficcional, tendo em vista sempre que esse fingimento é um ato racional, raciocinado, pensado para provocar justamente esse efeito do real, então esse fingimento no texto ficcional é o condutor do imaginário. O imaginário, para o autor, para o teórico, né, o Iser é um teórico da literatura, é um aspecto fundamental para a gente, como eu falei na aula anterior e já mais cedo, o conceito do imaginário, ele chega para estabelecer uma visão tríplice sobre a crítica literária, sobre o pensar articulado com balizas críticas acerca de um objeto, acerca, portanto, do fenômeno literário que a gente está chamando aqui de texto. O texto é o produto final, entendido como o objeto da análise da literatura. E, portanto, o imaginário
passa a ser, então, aquele elemento que vai quebrar a dualidade entre meramente a ficção e a realidade, uma dualidade que é irreconciliável, ou inconciliável, melhor dizendo, ou seja, o que é ficcional não é real e o que é real não é ficcional. Nós estamos entendendo, quem está acompanhando o curso, a disciplina, está entendendo que essa é uma visão de senso comum, é o que o autor vai dizer de um acordo tácito, de que, em geral, entende-se que, dentro da nossa experiência de real, o ficcional não entraria. O ficcional só entraria quando nós estivéssemos lidando com a esfera do literário, do estético, do artístico, do textual barra literário. Mas nós sabemos que o ficcional também extrapola, pelas suas modalidades, extrapola o campo eminentemente estético e literário, o que não é pouca coisa, mas ele vai para além de outras narrativas, para além de outros discursos que não propriamente o discurso teórico crítico sobre literatura. Isso quer dizer que a ideia de ficção não é como eu falei mais cedo também, e já indiquei isso na aula anterior, o conceito de ficção não é uma propriedade exclusiva da teoria literária, embora ele seja extremamente importante para a gente perceber, né, uma outra ideia, que é a ideia de narrativa, de contação de história, de demonstração da interpretação, das perspectivas de autoria diversa, de autorias diversas sobre a experiência dos autores, das autoras, acerca do mundo. Então, essa tradução seria entendida como convergindo para a ficção. O que é verdade, mas é só para a gente pensar um pouco, né, assim, que esse ficcional, ele não é o contexto da ficção, não é uma propriedade da teoria literária. Ela é até uma propriedade, mas ela não é exclusiva da teoria literária. Né? Enfim. E por último, desse slide, né, no ato de fingir, o imaginário ganha uma determinação que não lhe é própria e adquire, deste modo, um predicado de realidade no texto ficcional. Quer dizer, isso... Vamos lá, retomando. Isso é uma prova, pelo caminho de observação, que tá, pelos argumentos que o Wolfgang Iser está construindo no texto dele, com os quais nós já estamos mais ou menos familiarizados. Essa é uma prova cabal de que a ficção não está exclusivamente no corpo literário, não é? Ela está, portanto, em outros discursos. E dessa forma, pensando o ato de fingir como uma condição do ficcional, surge a aparência do real. A aparência do real seria seria uma das finalidades do texto narrativo. Seria uma das finalidades, não só do texto narrativo, ou da literatura. A literatura precisa apresentar um mundo como se fosse um mundo real. Mas sabemos, pelas regras, pelas nossas experiências, e propriamente pelas regras da teoria literária, e pela forma com a qual a teoria literária historicamente lida com a análise do texto, principalmente a partir do século XX, quando ela se consolida como uma disciplina específica para pensar o texto literário, nós sabemos que esse é um fim, vai poder perceber. Ou seja, tentando aqui trocar em miúdos, vamos dizer, seria uma espécie de interpretação, ou melhor dizendo, uma percepção que só a leitora pode ter do texto literário.
entendê-lo como a aparência de real representação, que é uma espécie de interpretação. E aí tem uma carga de subjetividade importante que a gente colocar para discussão. Não é assim, o surgimento da aparência de real também pode ser entendido como uma ideia de persuasão com vários processos de relacionamento interno do texto literário, ficcional, que causa no leitor. Então, a história ela precisa ser convincente, ela precisa persuadir o leitor de que aquilo poderia ter acontecido realmente, mas não aconteceu porque nós estamos tratando como ficção, não é? Opa. Vamos lá. Para a gente fechar essa ideia, primeiro, essa ideia sobre ficção, quer dizer, fechar não significa lacrar, né, como se diz ultimamente, né, no jargão de redes sociais, né, não significa encerrar o assunto e sair por cima, né, não é isso, não, a ideia é que de fechar, né, acho que vocês entendem, é concluir um ciclo, né? Isso não significa dizer que nós estamos definindo aqui nessa disciplina um conceito de ficção ou de ficcional, porque ele já foi definido por uma série de perspectivas críticas. Uma delas é a do Wolfgang Kiesler, com a qual eu estou trabalhando aqui para essa disciplina, a fim de dar um embasamento teórico para possibilitar novos rumos de leitura literária de textos de ficção, né? Especificamente aqui da ficção do Amapá. Então, aqui eu estou tentando arrematar um ciclo, né, um percurso breve nessa disciplina, nessas horas, né, de apresentação desse material aqui com vocês, e que, portanto, não significa que outras perspectivas não possam entrar em debate. Podem e devem, porque existem muitos autores muitas autoras mulheres, inclusive, que trabalham com narrativa e que porventura, podem traçar aí um outro caminho diferente desse que eu estou aqui apresentando para vocês. Então, eu quero assim, arrematar essa discussão sobre o fenômeno da ficção, né, que ficção pode ser entendida como um fenômeno porque ela é obra do próprio fenômeno literário. Então, ele só é literário, vimos mais cedo, inclusive, o texto só é literário porque ele se reveste de ficcionalidade. Vimos isso na aula anterior e vimos isso hoje. Estamos vendo isso hoje. Então, a ideia aqui, para fechar, né, para dar um encaminhamento para o próximo passo da nossa aula de hoje, é entender o ato de fingir como transgressão de limites entre o real e o imaginário. Lembram que eu falei mais cedo, e também já havia adiantado isso na aula anterior, de que o Wolfgang Kiesler vai se contrapor à ideia de oposição entre ficção e realidade para estabelecer um conceito de texto literário. Né? Por que ele vai se contrapor a essa ideia? Porque a ficção não exclui a realidade, nem o contrário. Não é? Já vimos isso. Então, ele vai, para fortalecer o seu argumento
contrário a essa dualidade, ele vai estabelecer uma visão tríplice dessa discussão, entendendo que um terceiro elemento aí, que é o imaginário, vai fazer uma espécie de articulação entre a ideia de ficção e realidade. E assim, o ato de fingir é entendido o ato de fingir é entendido como transgressão de limites entre o real e o imaginário, também pelo fato de que o ato de fingir é que garante a ficcionalidade do texto literário, do texto de ficção. Né? E, nesse sentido, o imaginário é o elemento fundamental para nós entendermos essa visão tríplice desse fenômeno. Então, essas formas de articulação, essa rede complexa de concepção de um texto que depois será entendido como texto literário, que já passa, não é, pela própria concepção racional, repito, do autor, da autora, né, ele tem um caminho a percorrer. E esse caminho é descrito pelo Wolfgang Iser, dependendo, né, dessa articulação entre esses três elementos: real, ficcional e imaginário. E, nesse sentido, o ato de fingir é transgressor porque ele ultrapassa os limites do real nem na sua relação com o imaginário. Eu diria mais, eu acho que mais cedo, nessa aula já, eu apontei um pouco para isso, mas assim, eu diria que a literatura em si, a arte em si, a estética como produto humano e cultural, esses elementos todos podem e devem ser vistos como produtos transgressores. Então, assim como o ato de fingir é um elemento que promove a transgressão de limites entre o real e o imaginário, e se isso é verdade, e a defesa aqui da aula, da disciplina, né, dessa apresentação breve que eu estou fazendo com vocês nessa disciplina, tiver alguma pertinência, nesse caso, a própria literatura, a própria estética, a arte, de uma maneira geral, e especificamente o texto literário, precisa ser visto como transgressor. E aí a gente, né, vai voltar a discutir, eu acho que falamos disso na primeira aula, na segunda parte da primeira aula, a gente passa a discutir, por exemplo, a necessidade de quebra de regras, de fenômenos que possuem regras, mas que elas são quebradas quando você retira do contexto, por exemplo, do contexto gramatical, uma formação, uma ideia, uma frase em que originalmente ou gramaticalmente ela precisa ser formada pela ordem de um sujeito, um verbo e um complemento. Quando você retira essa organização frasal, gramatical, esse ordenamento linguístico do contexto da gramática, do contexto meramente da comunicação, e o coloca em um outro contexto, no contexto estético, no contexto da formulação, na fabulação literária, né, necessitando, inclusive, dessas ações do ato de fingir, nós podemos ter como produto, e teremos, do texto literário. E, nesse sentido, somente essa retirada de contexto já é um ato transgressor, porque ele revela novos limites para um fenômeno cuja natureza tinha uma determinada circunscrição, e depois a própria natureza é alterada, eu diria, para um outro contexto, e que dá a esse elemento, essa coisa em si, uma outra forma de ser vista. É assim a literatura, é assim a arte, é assim a estética, transgressora. Ou assim deveria ser, não é? Então, a gente tem aqui
algumas ideias nesse slide. A primeira me parece bastante clara e definidora um pouco dessa ideia que nós estamos aqui apresentando, né? É de que os atos de fingir no texto ficcional, e aí, lembrando sempre, né, pessoal, o ato de fingir no texto ficcional tem aí uma racionalidade, tem aí uma projeção, tem muito de organização mesmo, de intenção do autor, da autora, porque ele precisa criar um efeito do real, né? Ele precisa criar uma aparência de real. Então, os atos de fingir no texto ficcional dizem respeito à transgressão de limites entre o texto e o contexto. Eu falei há pouco do exemplo da gramática, eu acho que é um exercício que vocês podem fazer, né? Por exemplo, vejam se tanto na poesia quanto na prosa, a gente está tratando muito aqui de prosa por causa, né, da ideia de ficção, mas a poesia é muito mais pródiga desses elementos transgressores do ponto de vista das regras gramaticais para uma outra linguagem que usa o mesmo código, mas acaba, na verdade, sendo entendida como uma outra língua. Né? Vou falando primeiramente da literatura como fenômeno, mas eu estou tomando aqui o exemplo da poesia, porque eu acho que talvez seja mais fácil nós encontrarmos essa quebra de regras de linguagem da gramática normativa da língua para uma outra gramática que não é normativa, mas que é o mesmo código. No caso, a gente está falando da língua portuguesa. Então, vamos pensar em uma série de poetas, homens e mulheres, que simplesmente ignoram a regra padrão da língua portuguesa e acabam até criando uma outra língua com o mesmo código. Isso, repito, isso seria mais comum, talvez seja o mais esperado de nós encontrarmos na poesia do que na prosa, mas nós encontramos na prosa isso. Né? Se a gente pensar nos textos do Guimarães Rosa, se a gente pensar nos contos e nas novelas da Clarice Lispector, por exemplo, a gente vai encontrar esse ato transgressor que usa o mesmo código, mas que acaba criando uma nova língua, a língua literária. Não é? Então, eu convido vocês a fazerem esse exercício. Lerem ou relerem textos ficcionais para vocês perceberem que, de fato, e obviamente textos poéticos, mas como a gente está tratando, né, de ficção, vejam em alguns autores como e se aparece esse ato transgressor na língua e se, de fato, é possível afirmar que algum autor ou alguma autora acaba transgredindo tantos limites impostos pela normatividade, por exemplo, pela norma padrão, pelo uso, pelos costumes, né, de um termo, de uma expressão, num contexto gramatical, transferido para o contexto literário, e vejam se de fato isso acontece, como acontece, por que acontece, qual o efeito disso. Se vocês conseguirem apontar, se vocês conseguirem apontar, né, esses fatores num determinado texto literário, já é eu diria, que vocês já estariam entrando num outro momento de leitura literária. Vocês estão decompondo o texto que foi composto, recomposto, selecionado, editado várias vezes para chegar num produto. E desse produto final, ele não é imexível, né, obviamente, porque o próprio processo de leitura literária ele permite uma série de entradas e saídas do texto. Né? Então, se vocês conseguirem fazer isso, de fato é desafiador. Né? Não é todo texto, não é só porque é um texto literário que vocês vão encontrar esse percurso transgressor. Mas em alguns, certamente,
vocês encontrarão. E se vocês, portanto, conseguirem apontar aonde essa transgressão aparece, por quê e quais os efeitos disso, poxa, vocês vão estar dando passos muito decisivos, né, para uma nova, digamos assim, uma nova dimensão do próprio texto literário através da leitura de vocês. Né? Nesse sentido, a ideia aqui também, né, é mostrar que pela teoria é possível redimensionar o texto literário. Você só vai conseguir fazer isso tendo uma prática básica que é a leitura, a leitura literária. Eu acho que todas as disciplinas que nós ministramos aqui no Literaturas do Norte, todas, sem exceção, né, eu acompanhei muitas, inclusive, né, tem um caráter, obviamente tem um caráter instrutivo, né, orientador e tudo mais, mas no fundo tem uma mensagem que leiam os textos literários, sejam leitores e leitoras de textos literários e vejam, né, o que pode provocar essa experiência de vocês como leitores e leitoras de textos literários. Certamente que vocês vão se transformar em pessoas diferentes, melhores, não sei, mas sim, certamente que é revelador, né, o processo de construção do sujeito pela leitura literária, né, um processo obviamente demorado, ele muitas vezes ele é cheio de algumas, né, barreiras mesmo. Falamos disso no primeiro encontro, mas essa ideia aqui da nossa disciplina, tanto quanto as demais, que já passaram e as que virão no Literaturas do Norte, certamente vão ter uma mensagem lá como pano de fundo, que convidam, né, que estimulam os cursistas, as cursistas a fazerem as leituras literárias. É o que a gente gostaria que acontecesse, né, que nosso público fosse formado eminentemente por leitores e leitoras de literatura, de textos literários, porque a gente acredita que as literaturas do Norte ela ainda tem um caminho muito rico ainda para ser explorado, e vocês fazem parte desse processo de exploração. Né? Então, retomando, e para finalizar essa parte dos slides, para tentar simplificar aqui, né, eu acho que já está suficientemente claro, mas só para reforçar a ideia, o texto mais abaixo aí, né, a mensagem mais abaixo, né, de que o texto está para o ficcional, assim como o contexto está para o real, para justificar a ideia de que os atos de fingir no texto ficcional dizem respeito à transgressão de limites entre o texto e o contexto. Entendido o texto como o elemento ficcional e o contexto como o elemento do real. Né? E o ato de fingir, portanto, é uma atribuição central da ficção. Já falamos mais cedo sobre isso. Né? Imagino que vocês estejam acompanhando o raciocínio, e a gente vai acumulando essas informações. Quando chegar a hora da gente fazer a nossa leitura literária, a gente vai ver a validade ou não disso. Porque, eu repito, como eu falei mais cedo, a crítica literária, os conceitos já estabelecidos pela teoria, eles não vão conseguir responder a todas as questões que aparecem produtos da experiência da leitura literária. Né? Justamente pelo fato de que, né, o objeto, né, da teoria não é um objeto científico, é um objeto que permite que a cada leitura, que a cada sujeito leitor que pegue o mesmo texto que está fixado lá durante séculos, anos, décadas, o que for, ele consiga produzir uma interpretação diferente de tudo aquilo que já foi dito anteriormente. Então, essa é
a condição do texto literário como elemento estético é não ter grades que o prendam, né, o texto literário. Né? E esse elemento transgressor por ele mesmo, ele faz parte do entendimento de quem vai encarar uma leitura literária e saber, né, que é possível você criar novas articulações com um texto que já está fixado há muito tempo. Um texto que já é canônico, que já é clássico, ou não, ou nem tanto, mas que ele permite sempre, e esse é o barato, né, do fenômeno literário, ele sempre permite uma leitura diferente de todo aquele percurso crítico que já foi feito sobre o mesmo texto. E é por essa razão também que a teoria, os conceitos, não vão dar conta de todas as questões, não vão responder objetivamente a todas as questões que tem como consequência a leitura literária. Né? E, por fim, aqui, a realidade, então, esse final, me parece, não é para fechar, né, a ideia, mas assim, me parece uma conclusão importante para a gente pensar como é que nós vamos abordar os textos literários a partir de então. A realidade entra no texto ficcional como reconhecível pelo leitor, mas sob o signo do fingimento. Então, vejam, assim como o autor, a autora, precisa realizar o ato de fingir para criar o efeito do real dentro do texto da sua ficção, e, portanto, o ato de fingir, já vimos, é uma ideia aceitável, diga-se de passagem, que o ato de fingir é uma proposta de escrita literária, é uma tarefa, é uma ação, o ato, né, como ação, que visa criar um efeito, que visa ter uma consequência. Qual é a consequência? É convencer os seus leitores de que aquela história, de que aquele personagem, de que aquele discurso poderia ser real. Não é? Porque, da mesma forma que o autor ou a autora realiza conscientemente esse ato de fingir, o leitor precisa saber conscientemente de que essa realidade entra no texto ficcional, o contexto no texto, né, realidade entendida como contexto, a realidade entra no texto ficcional como reconhecível pelo leitor, porque ele sabe conscientemente, ele sabe que a formulação do texto literário precisa passar pela experiência do real do autor ou da autora. Mas ele precisa saber, igualmente, que existe algo que determine a ficcionalidade daquele texto, que é o fingimento, que é o ato de fingir. Então, repetindo e finalizando, né, assim como o autor, a autora do texto ficcional precisa racionalmente, conscientemente, realizar o ato de fingir para criar o efeito do real, o leitor, a leitora, precisa saber conscientemente que essa ação do autor foi consciente também. Então, ele precisa identificar no texto o que pode ser reconhecível dentro do texto ficcional como uma aparência do real, sabendo que essa proximidade com o real não é o real, porque já está passando por uma série de camadas, né, textuais mesmo, mas que isso está construído conscientemente sob o signo do fingimento, porque o fingimento, o ato de fingir é uma ação consciente do autor, da autora do texto, certo?
Eu só vou pedir para a Cíntia, vou só fazer para finalizar a aula de hoje, uma breve, se for possível, Cíntia, uma breve apresentação, porque eu vou fazer aqui primeiro um breve comentário, porque quando eu estava produzindo, né, material para essa disciplina, eu lembrei muito da professora Lara Utzig, que é a nossa colega no PPGLET, é professora do IFAP de literatura, ela trabalha com poesia digital, com mídias digitais, ela é poeta, né? ela é performer, ela é, portanto, uma pessoa que tem muito trânsito com grupos de poesia, com escritores e com escritoras, com pessoas que escrevem literatura de vários gêneros no estado do Amapá, e ela tem uma articulação muito boa com grupos de escritores e de escritoras aqui no estado. Então, eu pedi que a Lara fizesse um apanhado, um resumo de alguns autores que tivessem sua produção em plataformas digitais, obviamente, né, pela internet, por redes sociais, né? E ela me mandou esse material, e aí eu só queria, assim, a gente está encerrando a aula de hoje, mas na próxima aula eu quero dedicar todo o tempo da aula seguinte para finalizar a apresentação desse material. Eu só gostaria que a Cíntia, se você puder aí apresentar para a gente, de forma breve, por exemplo, o material do Alex Oliveira. Eu vou aqui citar, mas depois, amanhã também, eu vou ver se é possível colocar no chat do YouTube esse documento com os links que vão abrir de cada escritor que a Lara me mandou. Então, aqui vai um agradecimento à escritora, à professora, né, Lara Utzig, que mandou esse material sobre o Alex Oliveira, Osni Brito, Gabriel Yared, Marvin Cross, Iue Fernandes, Vitória Quadros, Samila Laje. Nossa, tem muito material, tem muitas mulheres e muitos homens que escrevem não somente em plataformas digitais, mas que também usam esse material para mostrar o seu trabalho, para divulgar a sua literatura, para falar um pouco, né, do seu processo criativo, né, porque eu acho muito revelador que a gente consiga, por exemplo, se aproximar dessas escritoras, desses escritores, desses jovens, não é, que tem uma produção já muito interessante no campo da poesia, mas também na prosa, para a gente saber como é o processo criativo, né, deles e delas aqui. Então, eu estou apresentando, a Cíntia está mostrando para vocês o material do Alex Oliveira. Quando vocês entrarem no link, né, do material literário do Alex Oliveira, vocês vão se deparar com esse material aí. Muita gente escreve poesia, prosa, textos jornalísticos, uma gama de produção que eu acho que merece toda a atenção e merece uma análise mesmo teórica, né? Inclusive, a gente precisaria pensar, e a Lara, eu diria que, além da Lara, teria a professora Mariana Alves, que já ministrou disciplina aqui em Literaturas do Norte, é uma grande leitora desses escritores mais jovens, a professora Nathalie Costa também, né, seria uma referência, né, nessa área. Eu acho que tanto a Nathalie quanto a Mariana poderiam ministrar essa disciplina sobre ficção contemporânea no Amapá com muita tranquilidade, porque elas têm muito acúmulo, muito material, muito conhecimento sobre esse assunto. Então, só para encerrar o encontro de hoje, o que a Cíntia está mostrando aí é o que vocês vão encontrar
no link do Alex Oliveira. Né? Amanhã eu falo com mais calma para vocês, para encerrar. Eu acho que eu programei essas aulas para, de fato, para que a gente encerrasse com a apresentação e alguns comentários desses escritores que vocês encontram, né, nas redes sociais, enfim, plataformas digitais. Eu só vou pedir, Cíntia, que agora, rapidamente, você coloque o material do link do Osni Brito, para a gente encerrar, se puder, o encontro de hoje, só para, assim, umas pílulas para o próximo, para a próxima aula, né, que é a aula que a gente fecha essa parte, assim, da minha parte, eu já encerrei as discussões mais teóricas da disciplina, e agora, né, a partir da próxima aula, a gente vai falar um pouco mais detidamente sobre o material desses escritores. Esse aí, o Osni Brito, né, ele tem uns textos que são baseados em documentos judiciários, em processos jurídicos, né? Então ele tem, por exemplo, esse livro que está aparecendo aí, ele é baseado em pesquisas do autor no Fórum de Macapá, com resultado de julgamentos, né? Os textos finais de julgamento ele teve acesso, né? E produziu textos ficcionais a partir desses textos. Então, vejam, é uma forma interessantíssima de você produzir uma ficção, né? Então, a discussão aqui, a partir, por exemplo, do texto do Osni Brito, que a gente, vou repetir, né? Está encerrando a aula de hoje, mas assim, eu vou falar um pouco mais detidamente cada um desses materiais durante a aula de manhã, mas assim, essa discussão sobre os limites da ficção e da realidade, que foram colocadas aqui a partir do texto do Wolfgang Iser, já ganha uma nova configuração com esse livro que está aparecendo aí na tela para vocês, Amapá Crime Story. Então, percebem como o fenômeno literário, o produto final, o texto, ele muitas vezes algumas vezes, eu acho que esse é um exemplo importante para a gente pensar, se contrapõe à teoria. Se contrapõe à teoria. Né? Então, se contrapõe ou dá uma nova dimensão à teoria que já está estabelecida. Percebem? Então, esse é um exemplo que eu acho que vale muito a pena a gente pensar, adquirir esse material, ler esse texto e ver até que ponto, ou ver quais os limites da teoria, do que foi apresentado na disciplina sobre ficção literária, em função do resultado da leitura sobre esse texto do Osni Brito. Porque eu acho que é um exercício que vale muito a pena fazer. Né? Vocês não vão encontrar, por exemplo, estou citando Osni Brito, mas assim, vocês podem fazer com outros materiais. Vocês não vão encontrar uma relação objetiva, clara, entre o texto literário e a teoria, pelas razões que eu já falei aqui na aula de hoje. Né? Então, nesse caso, eu já pegaria esse livro, né, marcaria ele e veria uma maneira de adquiri-lo para lê-lo, porque é um texto interessantíssimo e que nos faz, inclusive, reconfigurar a ideia de realidade e de ficção literária. Tá? Então, eu finalizo por aqui o encontro de hoje. Amanhã a gente encerra esse ciclo, né, da disciplina de ficção contemporânea no Amapá, apresentando esses e outros autores com alguns detalhes, com alguns comentários que eu acho que
em diversas, em muitas medidas, pelo menos a gente está aqui indicando que os autores existem, eles produzem, eles circulam, eles divulgam a sua obra e elas precisam circular, portanto, entre os leitores. Elas precisam, né, ser alvo dessa avaliação mesmo dos leitores, que nós estamos em formação, né, como leitores e leitoras literários. Então, primeiro é dizer, né, que existe, para além dessa lista breve que a Lara me disponibilizou, muito gentilmente, existem muitos outros autores e autoras, homens e mulheres, de variadas idades, que continuam produzindo literatura no Amapá, continuam produzindo prosa, poesia, individualmente, em coletivos de escritores e de escritoras, né? E que, portanto, esse material, de fato, ele precisa ser conhecido, ele precisa circular. Para isso, vocês precisam ler, nós precisamos ler essas escritoras, esses escritores, para a gente ter uma medida, um retrato, né, pelo menos inicial, introdutório, de como anda a ficção contemporânea no Amapá. Então, é essa a minha dica. Mais uma vez, eu agradeço a audiência até então. A gente aguarda o último encontro amanhã para falar desses e de outros escritores com esse material que circula em plataformas digitais. Boa noite, bom descanso e muito obrigado. Obrigada, professor, por mais uma aula. Muito interessante, a gente teve algumas dificuldades no início, mas conseguimos concluir. E, realmente, no final fica a mensagem para todo mundo, que é o foco do Literatura do Norte, que é trazer esses autores, esses escritores à tona para que eles venham a ser lidos, analisados, estudados. Enfim, muito obrigada, professor. Tenha uma boa noite. E eu agradeço também aos cursistas que estão aqui assistindo até agora. Não esqueçam de assinar a frequência que está aí na descrição aqui do YouTube. E a gente se vê na próxima aula do professor Yugel, na disciplina Ficção Contemporânea no Amapá. Muito obrigada, pessoal.